esportivas do mundo. Eu queria falar com você também, lógico que a gente vai falar bastante ainda da Robotip, você vai mostrar aí na prática para você, galera, como é que funciona, você entender ali, que às vezes a gente fala e a pessoa fica curioso, né? Então a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês na prática aí como é que funciona a Robotip nos seus mínimos detalhes aí. Ô Breno, eu queria falar com você com relação o mercado em si de apostas, porque a gente sabe que é engraçado que naquela época que você veio, a gente falava um pouquinho sobre ainda regulamentação. É verdade. E agora parece que está nascendo de fato esse evento. Quero saber o que para você, tanto apostador como para a Robotip, o que isso muda com uma regulamentação? Facilita, não? Vai ser difícil? O que você pensa, o que você vislumbra aí, principalmente aí a partir do dia 1 de janeiro, que parece que as coisas vão mudar de fato? Boa, belíssimo tema. Eu estava até falando isso com o Uber na vinda aqui, porque ficou tão em alta isso, né, das bets assim no Brasil, que o pessoal mesmo que às vezes não acompanha sabe que tá rolando. Que é um tema que tá bizarramente hoje em alta, assim. Inclusive, infelizmente, né, notícias sensacionalistas agora na última semana, né? Mas assim, na minha humilde opinião, vem para melhorar. Tá? A gente já teve, hoje a gente tá fazendo no dia 2, né, ontem, a gente teve a notícia aí das casas que vão ficar, né? E isso, na minha opinião, é muito bom. Eu tava falando até isso com o cara do Uber lá. Que, cara, a gente vem para profissionalizar o mercado, né? A gente tem o mercado de investimentos, a gente tem o mercado de seguros, vai virar mais um mercado, né, profissional aqui. Na minha humilde opinião, isso é muito bom. É claro que eu não concordo com tudo, tá? Principalmente a parte das taxas. Para mim foi muito mal colocado essa questão enfim, de todas as taxas embutidas nas casas, que vão refletir, infelizmente, para a gente, já estão refletindo, às vezes, em afiliação, estão refletindo em odds, vão refletir em odds. Nesse ponto, eu achei ruim o jeito que eles formularam. Né? Mas assim, o ponto de estar presente uma regulamentação, estar regulando um mercado que está crescendo ano após ano aí, na minha humilde opinião, é a melhor coisa a ser feita e o caminho natural das coisas. Né? A gente estava, se eu não me engano, cara, com mais de 15 mil casas aqui. E aí a gente tem casebres, né? Casas que não pagam, Nossa. Casas que retêm o dinheiro do pessoal sem motivo. Agora, se der problema, o cara tem onde recorrer, o cara tem onde processar, o cara tem uma sede. Inclusive, um dos requerimentos, né, para estar presente aqui no Brasil é ter um sócio brasileiro. Então, o cara tem quem recorrer. Né? Vai ter quem cobrar, né? Exato. Hoje as casas estão sediadas em Malta, em Curaçao. Você não vai achar os caras, entendeu? E hoje, profissionalizando esse mercado, né? Hoje, assim, ano que vem, oficialmente, a gente tem aí, né, onde recorrer. Então, na minha opinião, isso é muito bom. Falando especificamente de Robotip quanto a isso, continuo nessa mesma linha. Acho muito bom por estar trazendo gente sabendo que é um mercado legalizado. Entendeu? Então, assim, na minha visão, é uma coisa que todos têm a ganhar a longo prazo. Mais uma vez, essa questão do texto, não gosto. Os caras estão mexendo toda hora, muda portaria, sai portaria, entra portaria. Isso, para mim, tá muito mal feito. Né? O governo tá precisando arrecadar, tá fazendo de tudo aí para arrecadar e tem feito isso. Isso, para mim, coisa apressada, né? A pressa é inimiga da perfeição, como a gente fala. Então, o pessoal quer fazer uma coisa bem feita, mas quer fazer na pressa. Não dá certo. Né? O texto saiu com algumas coisas ruins aí, misturando cassino com aposta esportiva, né? Já teve esse bololô. Mas, no geral, é uma coisa que, na minha visão, é boa. E teve a questão também, né, que o digníssimo Fernando Haddad falou, né, que quem ganha dinheiro é bandido, não com essas palavras, né, mas quem ganha dinheiro tem que analisar, porque pode ser uma lavagem de dinheiro. Exato. E quem perde é viciado. Isso Cara, eu fico pensando, porque assim, inclusive, eu até falei com o William Volkov que esteve com a gente aqui no podcast, que é um fotógrafo de campo muito renomado. Excelente trader, né? Muito bom. E quando eu postei isso, ele me mandou mensagem, ele falou, eu almocei com o Fernando Haddad um tempo atrás, e ele perguntou onde é que estava essa galera de apostas que não se apresentaram. Quantos movimentos foram feitos, né? Onde que estava? Quantas pessoas fizeram esse movimento e tudo mais, né? O próprio Ricardo Netuno. Mas foram lá em Brasília. Lá, e é louco, né? Porque, você está castigando, você está sangrando o mercado de maneira integral. Exato. E você não está dando respaldo nenhum para quem é profissional de fato. Exato.
Né? Isso que é mais chocante. Não sei o que você pensa sobre isso. Isso é foda, cara, porque essa generalização do governo, assim, nem vou citar o Haddad especificamente, mas do governo é foda. Eu falei isso também no Uber lá, isso me intriga muito, porque saiu, por exemplo, aquela notícia do Bolsa Família, né? Os usuários do Bolsa Família têm gastado com bets. Mas e o pessoal que já gastava com tabaco e cerveja, né? Bebida no geral? Isso nunca foi investigado. É tipo dois pesos, duas medidas. Né? Então, assim, eu não entendo essa generalização. Assim, entendo, né? Discurso de política, normal, sempre foi assim. Mas, assim, não é o correto. Né? O cara pega justamente o que você falou, o cara põe tudo no mesmo saco ali, o cara que lava dinheiro e o cara que ganha dinheiro sério, né? E joga na mídia, né? Na boca do leão ali, do pessoal. E aí o pessoal acha que todo mundo está fazendo errado. O que a gente não sabe, a gente sabe que não é assim. A gente que está na parcela do correto, a gente sabe que tem pessoal que ganha muito dinheiro, ganha dinheiro de forma honesta. Os brokers, né? Citando, por exemplo, o Beteiro do Sucesso. O Beteiro do Sucesso está com uma baita operação, inclusive. Um abraço para ele. Grande também abraço aí, trabalha com a gente lá na Robotip. Manja muito. Mas, enfim, cara, tá com uma baita operação de broker lá, lucrando de forma consistente, ajudando o pessoal que fornece as contas. Então, assim, tem como ajudar sem nem passar perto de lavagem de dinheiro. E não tem absolutamente nada a ver. Essa fala realmente muito, na minha opinião, muito infeliz do Haddad, que eu vejo que realmente nem se deu o trabalho de estudar de fato com quem... é o que você falou, de dar voz a quem de fato lucra com o mercado e faz dinheiro limpo no mercado das apostas esportivas. Então é triste, né? Essa generalização, infelizmente, cai justamente essa parte na mídia, né? Mas a gente sabe o que a gente está fazendo, eu fico com a cabeça tranquila do nosso lado, que a gente, infelizmente, toma também, né? Não tem jeito. Recai sobre a gente essa questão, essas notícias aí, né? Familiares ficam preocupados, que às vezes não sabem muito especificamente o que a gente faz. Mas é isso, cara. Eu fico tranquilo com o serviço que eu forneço, eu sei do serviço que eu forneço, e eu passo essa mensagem pro pessoal. E, claro, tento esclarecer, né, ao máximo o pessoal que me pergunta, que vem me perguntando: você está preocupado com a regulamentação, está preocupado com essa fala? Eu explico pro pessoal que, assim, não dá para generalizar, né, o que a gente está falando aqui. E o que é importante também salientar é o seguinte: apesar de 95% ou 97% das pessoas que perdem dinheiro com as apostas, que sobre ali 3 ou 5%, 3 ou 5% em questão de unidade de pessoas é muita gente. Exatamente. E aí você colocar essa minoria de percentual no bolo todo, falando que essas pessoas também fazem coisa errada ou ela é viciada, isso é muito, muito ruim e até soa até pejorativo, porque você quer, por exemplo, colocar todo mundo numa situação que não é. Então, mesmo que o percentual ele é pequeno, mas imagina, 3% de 5, 10 milhões de pessoas que são perdedores ali, dá muita gente. Exato. Então, colocar isso no bolo é complicado. Então, é por isso que as pessoas não têm... E aí, quando sai uma notícia dessa, a grande massa, a grande mídia, vem para as pessoas que não têm informação e a pessoa acaba captando uma mensagem que... errônea, né? Que errônea, né? Na verdade, exatamente. Isso é muito complicado. Então, galera, sempre tomem cuidado com o que vocês escutam, principalmente aí nas mídias de grande massa. Até ontem eu estava em casa e eu mudei de canal, estava assistindo o jogo e tudo mais. Acabou, mudei de canal 3 vezes e estava falando de bet. Estava falando de regulamentação. Então, é muito isso, louco, cara. né? É só isso. As notícias agora ou é regulamentação ou é alguém fazendo sensacionalismo. Né, como, por exemplo, aquela clássica do Bolsa Família. Essa aí foi a pior para mim, assim, de você não colocar na balança o que eu falei aqui, falei sério, a questão do tabagismo e alcoolismo. Né? Sempre foi um problema na sociedade, com certeza absoluta. Tem muita gente de Bolsa Família que usa o benefício para isso, mas não foi colocado na balança. O próprio jogo do bicho. Exatamente, né? O jogo do bicho. O próprio jogo do Loteria bicho. Que passa em horário nobre de televisão. Mega Sena. Exatamente. Né? Por que isso não é comentado? As bets, casa de aposta. E aí entra outro assunto que eu falei no podcast do Sérgio Freitas. E se eu não me engano, falei com você naquela época que eu vim aqui também em 2022. Entra aquela questão de tudo que acontece também em campo, o pessoal leva para as casas. Né? Mas as casas estão acabando com o futebol, tá? Sendo que a casa é a que menos interessa pela manipulação. É a mais então tá perdendo grana. Entendeu? Então, assim, entra o que você acabou de falar. O pessoal que é leigo, que não tem muita visão sobre o assunto, vai sempre atacar, né, e não querer entender, né, de fato como funciona o business, como uma casa lucra, entendeu? Como que a gente lucra no mercado. O cara não quer entender isso. O cara é desinformado, ele vai meter a porrada e tchau. Né? Às vezes só pela tendência de massa.
né? O cara vai falar mal e entre aspas, né, não liga. Né? Verdade. Mas é isso. Isso sempre vai estar presente e a gente tem que, igual eu falei, continuar fornecendo o serviço que a gente fornece, idôneo, um serviço bom, pensando no cliente. E essas questões de política vão afetar? Vão. Sempre. Não tem jeito. Cara, isso não afeta só o nosso setor, né? Afeta outros setores. Mas a gente tem que estar sempre na linha aí, enfim. Pensamento no cliente, na minha opinião, é isso.